Olá, boa noite a todas e todes. É um prazer estar aqui presente no evento da Soul Cannabis. Grande satisfação, agradeço em nome da Eliane e do Tiago, a todos e todes membros da Soul Cannabis. Esse evento importantíssimo, itinerância canábica, que vem acontecendo há alguns dias e que trouxe uma programação tão especial e vai ainda durar até a semana que vem, né? Então, até o fim de semana que vem tem programação, e uma programação super especial, muito bem pensada, muito bem maturada, né? Para chegar a uma a um evento de qualidade como este, né? Então, eu vou fazer minha fala, tá? E assim, quem tiver perguntas pode mandar no chat, pode fazer uma intervenção que a gente vai trocando ideias a respeito, tá certo? Bom, como a Eliane me apresentou, né, eu sou biólogo, né, me formei em Ciências Biológicas modalidade médica na Unifesp e venho estudando os assuntos relativos a cannabis há pelo menos uns 15 anos já, né? E toda essa complexidade, né, envolvendo os processos e regulação, né, e propriedades terapêuticas dessa planta. Bom, dito isso, né, fui convidado hoje para falar um pouquinho a respeito da história do uso da cannabis para fins terapêuticos aqui no Brasil. Mas antes de falar do Brasil, eu acho que vale a pena abordar um pouco do contexto histórico mundial, né? Porque de onde surgiu essa planta, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer esse referencial que vai nos balizar a compreender, né, uma série de questões relacionadas a ela, né? Por quê? Porque a gente tem aí um processo, né, de desenvolvimento desse cultivar espalhado por todo o planeta, mas ele se originou na Ásia. Ainda não existem divergências, né, quanto à origem de fato da planta, se era na Ásia Central ou no norte do Sudeste Asiático, do Sul Asiático, né, região do Paquistão, Índia, ou então nas margens do Mar Cáspio, né, onde hoje está o Turcomenistão, o Cazaquistão, o norte do Irã. E a cannabis ela se espalhou, né, por toda a Ásia. Hoje ela é produzida, né, encontrada naturalmente em toda a Ásia, até o leste da China, até o Japão. Então a gente tem aí uma grande área, né, no qual a cannabis ela é cultivada de maneira milenar. Até por isso, vale destacar que a cannabis foi um dos primeiros cultivares da humanidade, né? Nós temos aí o homem, há cerca de 12 mil anos, né, passou pela Revolução Agrícola. E a Revolução Agrícola ela foi quando os seres humanos passaram de viver exclusivamente como caçador-coletor e começaram a se sedentarizar e aprender o manejo, desenvolver o manejo de determinadas culturas, né? E a cannabis foi uma delas, o trigo foi outra, né? Muito importante e também ancestral. Então a gente tem aí é, uma época muito importante para a humanidade, há cerca de 12 mil anos atrás, e temos também evidências, né, de que essa prática era executada, né? Temos alguns apetrechos, né, e insumos, né, que eram utilizados naquela época, dos quais obtinham da cannabis a matéria-prima para a sua produção, né? Então, temos tecidos
cordas, cestos, né, e também redes de pesca produzidas com a fibra oriunda da cannabis. Essas fragmentos, né, e macrofósseis desses manufaturados, né, vêm sendo encontrados de maneira bastante pontual, né, em alguns locais da Ásia. Temos também, por exemplo, uma outra evidência de, para além das fibras, né, da cannabis, que é das matérias-primas oriundas dessa planta, né, além das fibras, nós temos as sementes, né, as sementes da cannabis, elas têm propriedades nutricionais, tanto com valor, com interesse de nutrição animal quanto humana, com a presença de ácidos graxos poliinsaturados e são precursores de outros, das gorduras boas, né, como o ômega 3, ômega 6, por exemplo, além de uma quantidade relevante de proteínas, né, proteína vegetal, como a soja, por exemplo, né? Então, a semente de cannabis tem essas propriedades que, além do seu valor nutricional, também tem um valor bioenergético de bastante interesse, né? A gente tem relatos, né, de que antes do advento da luz elétrica, ou da iluminação a gás, da iluminação pública a gás, se utilizava o óleo de cannabis, né, o óleo da semente da cannabis, como uma das principais fontes, né, de iluminação pública. Então, há aí um interesse que hoje vem sendo, inclusive, explorado e desenvolvido dentro da indústria energética, né, como biodiesel, como um biocombustível. E, além da fibra e das sementes, com as suas propriedades nutricionais e bioenergéticas, tem, então, a resina das inflorescências da planta fêmea da cannabis, né? Que são essas, essa, o que estão, o que está compreendido os fitocannabinoides, né? Além dos terpenos, que são moléculas produzidas nessa região, né, da planta fêmea, nas inflorescências, no aglomerado de flores, e também nas folhas superiores que acompanham essas inflorescências. E essa resina, né, ela é produzida e armazenada dentro de pequenas glândulas que são chamadas de tricomas. E nesses tricomas, então, estão presentes essa superfamília de moléculas, né, chamadas fitocannabinoides, dentre elas o CBD e o THC, que apresentam propriedades terapêuticas conhecidas há milênios, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, um registro arqueológico de uma ossada humana que foi encontrada junto a cacos de um jarro de barro, e no interior desse jarro de barro continha, então, inflorescências, né, um fóssil, claro, de inflorescências e sementes da cannabis, né, demonstrando, então, que havia um interesse, né, e uma ação humana a preservar, a manter, né, essas inflorescências dentro de um jarro de barro e também próximo a uma ossada, né, humana. Então, a gente tem aí uma indicação de que a humanidade usa e se apropria, né, dos fitocannabinoides presentes nas inflorescências, né? Essa ossada, né, esse fóssil, ele remete a 10 mil anos atrás. Então, a gente tem aí milênios de interação com essas moléculas, com essas propriedades. Além disso, o primeiro registro de indicação terapêutica da cannabis, ele vem da China,
de um imperador chamado Shennong, que viveu 2.700 anos antes de Cristo, né? Ou seja, quase 5.000 anos atrás, o Shennong, ele, através da oralidade, né, indicava uma diversidade de plantas, né? Ele tinha um herbário chamado Pensal, né, um livro que continha ali, né, na verdade ele não tinha o livro, né, era tudo passado por tradição oral, então esse livro foi escrito há 300 anos antes de Cristo, né, mas se remete a autoria a esse imperador chinês, né, que viveu há cerca de 2.700 anos. E ele já trazia, então, essas propriedades terapêuticas da cannabis, inclusive para algumas enfermidades como malária, como lembrando das suas propriedades analgésicas, para dores no aparelho reprodutor feminino, para diversas finalidades, né? Então, quando a gente vai observar, né, a prática terapêutica com a cannabis, a gente percebe que é uma prática milenar, é uma prática que antecedeu a história, antecedeu a medicina e a ciência cartesiana. Isso faz a gente refletir, né, sobre o uso tradicional da cannabis, né? Como que a espécie humana ela coevoluiu com essa espécie vegetal, com essa planta, e essa coevolução ela vem numa dinâmica, né, na qual o homem ele preserva determinadas genéticas, determinadas variedades que vão trazer algum interesse específico, seja na fibra, seja nas sementes, seja na resina das flores, e, por sua vez, a cannabis, né, ofertando essa matéria-prima para os seres humanos, ele acaba também moldando, né, a prática, a cultura e as formas de vida da humanidade, né? Então, a gente tem aí essa coevolução que é bastante relevante, distinta e que, por vezes, é muito deixado de lado, né? Tanto por livros de história quanto pela ciência contemporânea. Bom, e aí vamos então agora com essa introdução breve, né? Assim, não apenas os chineses, mas povos que viviam na Mesopotâmia, assírios, citas, hindus, né? Não só na Mesopotâmia, mas em toda a Ásia, né? Egípcios no norte da África. Então, temos aí uma cultura ancestral, fenícios, árabes, que empregavam a cannabis para diversas finalidades e que dela extraíam produtos de interesse, né, que estariam ligados tanto a cultos religiosos, a práticas terapêuticas, a rituais sacramentais, enfim. Temos aí uma grande diversidade de propostas, né, que eram utilizadas, que eram praticadas a partir da utilização dos componentes da planta. E no Brasil, né, nós temos algumas evidências de uso tradicional, né? O Brasil, como a planta não é originária das Américas, ela acabou é uma planta exótica aqui, né? Ela acabou sendo trazida por mãos estrangeiras, né? Mãos de pessoas que vieram para o Brasil de uma forma ou de outra, né? A cannabis ela tinha um interesse bastante relevante de cultura nas Américas como um todo, né? Por conta das suas propriedades da resistente fibra, né, para a produção de cordas e velas de navios que aguentavam, resistiam às intempéries dos oceanos, né, do Oceano Atlântico, para atravessar o Oceano Atlântico de uma maneira muito mais resistente e duradoura do que as fibras do algodão. Então, se utilizava
as fibras da cannabis para produzir, né, esses barcos, essas naus, caravelas, né, que atravessavam o Atlântico e chegavam aqui nas Américas. E isso acabou fazendo com que todos os colonizadores, né, todos os invasores das terras daqui, das Américas, eles tivessem interesse em produzir a cannabis por aqui, né? Então temos colônias importantes, né, na América do Norte, como nos Estados Unidos e no México, que se incentivava, né, o cultivo da cannabis. Na os ingleses, né, que também produziam a cannabis na Jamaica, os espanhóis, né, no México e também no Chile, e o Brasil ele teve também foi um ponto de interesse, né, de cultivo da colônia portuguesa da cannabis. Esse cultivo ele foi feito em diversas regiões do país, né? Temos alguns pontos importantes, né? Como no Maranhão, no Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né? Com destaque da Real Feitoria do Linho Cânhamo. E esses cultivos, né, eles eram orientados, incentivados, né, as sacas vinham de fora do país para produzir aqui essas fibras, né? E além das fibras, né, a gente tem também relatos, registros de usos das resinas da planta, né? Tanto o uso tradicional, né, por povos originários, né, povos nativos, que acabaram incorporando a cannabis às suas culturas, né? Até recomendo a vocês um documentário bem curto, né? Um mini documentário chamado Dirijo, no qual ele vai mostrar, né, o relato de povos tradicionais, de povos originários, contando então um pouco da prática de consumo das inflorescências da cannabis e, e outros, né? Acho que o Clube dos Diambistas do Maranhão, né? Um clube centenário de pessoas que são descendentes de povos escravizados, né? Que vieram escravizados para o Brasil e que acabaram trazendo consigo, né, essa prática, esse conhecimento de utilizar a cannabis como sacramento, né? Então a gente tem usos ancestrais da planta, né, que até a primeira metade do século XX era uma prática corriqueira, né? Até inclusive a, a venda, né, desses produtos nas farmácias, inclusive produzidos por grandes indústrias farmacêuticas, né, que existem até hoje, como Merck, como Lilly, Bayer, né, desenvolviam produtos à base da cannabis, né? Aqui no Brasil a gente tem as cigarrilhas Grimaud, né, cigarrilhas produzidas na França e vendidas aqui no Brasil nas farmácias, né? Eram cigarros mesmo de maconha, baseado, que eram vendidos nas farmácias para algumas finalidades terapêuticas, né? Como asma, catarro, flatos, insônia, para algumas finalidades, né? E esse uso terapêutico, né? No Brasil ele acompanhou outros lugares, né, que se utilizava a cannabis e que não via nisso uma grande questão, um grande problema, né? Só que em um determinado ponto da história essa atividade ela passou a ser criminalizada, né? E aí a criminalização da cannabis, eu acho que vale a pena também a gente sair um pouquinho do Brasil, mas eu vou depois pontuar
a importância que o Brasil, né, teve nesse processo de criminalização, né? Uma das primeiras leis que proibiu a maconha foi no Oriente Médio, nas Arábias, um sheik ali proibiu dentro do seu território o consumo da cannabis ainda no século XVI. Né? O Napoleão Bonaparte também proibiu o consumo de cannabis no Egito, já no início do século XIX. E o Rio de Janeiro ele teve uma lei municipal, uma das primeiras do mundo também, a proibir o consumo da cannabis, né? Chamado o Pito do Pango na época, né? Então essa lei ela proibia que pessoas escravizadas consumissem a cannabis, né? E, ela cursou meio que em paralelo com uma a, a Guerra do Ópio, né? A Guerra do Ópio foi um, um, um fato, né? Um evento importante na história da política de drogas, né? Porque ela é meio deixada de lado, né? Muitas vezes, e eu acho que é importante ela ser compreendida para a gente perceber como funciona, né? Essa estrutura de proibição de determinadas substâncias. O que foi a Guerra do Ópio, né? Na época da era vitoriana, né, da colônia do Império Britânico, a rainha Vitória tinha na Índia, né, sua maior colônia, o principal produtor de ópio do mundo. E a Inglaterra ela consumia muitos produtos chineses, né, como, por exemplo, a seda, as porcelanas e o papel. No entanto, os produtos oriundos da Revolução Industrial Inglesa não eram consumidos na China. Então, não havia um interesse, havia um desequilíbrio na balança comercial entre esses dois países, né? As especiarias, os chás, a porcelana, a seda, o papel eram oriundos da China e a China não consumia os produtos de ferro fundido, né, produzidos pelos ingleses. A partir daí, não sei se foi a Rainha Vitória ou, né, quem teve a grande ideia, a brilhante ideia de traficar ópio a partir dos barcos, né, oficiais da Marinha Britânica para a China. O imperador chinês ele percebeu a movimentação e proibiu, né, a venda de ópio inglês na China. Isso gerou então a primeira guerra do ópio. Os barcos a vapor, né, da Marinha Britânica, eles destroçaram os barcos que eram manuais, né, dos chineses na época. E os britânicos venceram a guerra, obrigaram o imperador chinês a abrir 5 portos oficiais na costa leste do país para receber esse ópio advindo da Índia. Só que o imperador chinês, muito esperto, ele pegou e esvaziou as cidades, né? Fez com que as cidades virassem cidades fantasmas, né? Ele achava inadmissível que a população fosse tornada dependente, né, desse produto inglês. E então a rainha Vitória descobriu, né, que haviam cidades fantasmas, né, que as cidades foram esvaziadas, e aí teve então a Segunda Guerra do Ópio, na qual os ingleses, o Tratado de Paz, né, ficava estabelecido que iriam abrir mais de 50 portos para recebimento desse ópio. E, além disso, por exemplo, foi fundado o banco, né, HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, né? Era um banco que foi criado, foi inventado para receber esse dinheiro do tráfico do ópio, né?
E por que eu estou falando da guerra do ópio, né? Porque eu acho que é um momento simbólico, né, que nos leva a refletir sobre a política de drogas, né? Como que hoje em dia é uma substância assim como a cannabis proibida, né? E que naquela época havia uma anuência, inclusive um certo interesse, né, das nações com tendência imperialista, né, a explorar esse tipo de comércio e, de fato, é assim até hoje. Né? Assim até hoje. Os imperialistas, né, as nações que têm essa tendência, esse drive, né, de buscar oprimir, né, outros povos e se aproveitar, né, dessas situações, eles usam não só as substâncias, né, mas a política de drogas como um, um método, né, de se executar a sua prática imperialista. E aí eu trago mais dois pontos que vale a pena destacar. Um é o Plano Colômbia, né, que foi criado pelo Joe Biden, né, o atual presidente americano, mas na época, no fim dos anos 80, início dos anos 90, empreendeu, né, a fumigação das lavouras de coca a partir com o glifosato, né, um dos herbicidas, né, produzidos pela Monsanto, que atualmente faz parte da Bayer, né? A Bayer comprou a Monsanto. Né? Então, a gente tem aí um sistema, né, de grandes corporações junto com nações imperialistas, utilizando a política de drogas para servir de interesses muitas vezes escusos, né, não declarados. E um outro fator que eu acho que vale a pena destacar é que em 2008, né, o próprio HSBC tomou uma multa de quase 2 bilhões de libras, perdão, de dólares, se eu não me engano, por ser considerada culpada de receber um container cheio de dinheiro do cartel de Sinaloa, que é um dos maiores cartéis do México. Né? Então, o Senado americano avaliou e condenou, né, a prática do HSBC, que tem na sua origem ancestral, então, esse nascimento a partir da Guerra do Ópio. E aí eu entro aqui no século XX. Né? Então, a gente tem nos Estados Unidos, né, um movimento muito forte que vem acontecendo desde o século XIX, pontualmente em algumas cidades dos estados mais conservadores. E aí esse movimento, conhecido como movimento de temperança, ele vai se desdobrar num outro ponto importante, né, dessa história da política de drogas, né, que é a lei seca americana. Então, esse movimento de temperança, ele é capitaneado, sobretudo por pessoas que eram protestantes, né, que eram cristãs evangélicas, né, e que esse movimento ele acaba culminando numa proibição nacional da produção e do consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, né? Isso ocorreu em 1919, né, no início do século XX, e perdurou por 13 anos. Né? Então, ele foi promulgado em 19, entrou em vigor em 1920 e durou até 1933. Aí essa política de proibição do álcool, né, foi um dos momentos da história dos Estados Unidos, né, que mais houveram derramamentos de sangue, disputas de máfias, né, de gangsters, de crime organizado, em disputa aos bares e aos alambiques clandestinos, né, para a produção e distribuição dessas bebidas alcoólicas. E o enriquecimento dessa máfia, né? A gente tem como destaque a cidade de Chicago, né? O Al Capone
e também a cidade de Nova York. Nessa época, né, foi o único relato na história da medicina de uso de álcool injetável, né? As pessoas injetavam porque tinha muito pouca quantidade da substância e às vezes era uma substância de péssima qualidade. Então, inúmeras pessoas ficaram cegas ou com sequelas neurológicas por consumir produtos impuros, né, que continham, além do etanol, o metanol, né, que é uma substância tóxica para o nosso organismo. Isso acabou desencadeando, dentro do território americano, um fortalecimento, né, um aparelhamento de forças policiais, forças de segurança pública ostensivas que visavam eliminar, né, esses bares, alambiques clandestinos, a produção ilegal de álcool e também perseguir essas máfias, né, que controlavam esse tipo de venda, né? E como tudo, né, na vida, assim, que segue essa essa regra, né, de oferta e demanda, né, de procura de busca e oferta, né, dessas substâncias, não apenas do álcool, a dinâmica era a mesma, né? Então, mesmo com a proibição, não fez com que as pessoas parassem de procurar e de ir atrás desses estabelecimentos que vendiam a substância de interesse. Bom, por que eu estou falando da guerra da lei seca americana? Né? Porque ela foi revogada em 1933. Só que em 1932 assume o escritório de drogas narcóticas dos Estados Unidos um indivíduo chamado Harry Anslinger. E o Harry Anslinger, ele foi um cara que permaneceu nesse cargo durante 30 anos, de 1932 a 1962. E ele acaba sendo um personagem importante porque em 33, um ano depois dele assumir, ele acaba utilizando todo o aparato ostensivo da segurança pública que conduzia, né, essas batidas em bares e alambiques, né, que buscava prender as máfias, né, para oprimir e perseguir as minorias étnicas nos Estados Unidos que utilizavam outras substâncias, né? Então, por exemplo, a cannabis era utilizada muito por mexicanos. A cocaína, era muito utilizada por negros, né? E também o ópio, que era utilizado pelos chineses, né? Pelos descendentes de chineses e asiáticos, né? Então, essas três etnias que são minoria, né, nos Estados Unidos, eles foram os povos perseguidos por essa política proibicionista norte-americana e que virou um empreendimento, né, virou uma caça que o Harry Anslinger buscou e se dedicou a sua vida, né, esses 30 anos de poder público, para combater. E nessa época, né, que aconteceu? Né? Na década de 30, em 1937, a cannabis, que era vendida nas farmácias, em diversas apresentações, extratos, tinturas, pomadas, cápsulas, unguentos, de diversas apresentações e formulações terapêuticas, né, xaropes, eles foram retirados da farmacopeia americana. Então, você nega as propriedades terapêuticas da planta justamente por conta desse interesse em se criminalizar a prática, né, de consumo. E no Brasil,
essa medida ela seguiu da mesma forma que nos Estados Unidos, né? Não, aqui não eram os mexicanos, mas sim a população negra que utilizava a planta. Ao passo que, quando os brancos começam a utilizar a cannabis, surge, então, uma preocupação exacerbada, sobretudo de médicos expoentes da época, que começam a advogar em prol da demonização da cannabis. Né? Nós temos o discurso médico, o discurso biomédico, né, da ciência biomédica e da medicina, principalmente, né, chancelando a política proibicionista. Né? Nós temos diversos trabalhos, né, que trazem esse relato histórico, né? Ainda na década de 20, em 1924, teve um evento da Liga das Nações para discutir o ópio. E o delegado brasileiro, que era um médico chamado Pedro Pernambuco Filho, ele leva, então, junto com o delegado egípcio, à plenária a discussão sobre a cannabis. Eles advogam que, naquela época, nos países, a cannabis era mais prejudicial à população do que o ópio. E aí, assim, se inicia, então, um processo de banimento internacional da planta. Essa prática, né, ela vem acompanhando de maneira sistemática, né, a formação de médicos brasileiros. Destaco esse livro aqui, Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros. Quem puder acessá-lo, né, tem como obter o PDF dele na internet, né? E tem alguns médicos, como o próprio Pedro Pernambuco Filho, o José Rodrigues Doria, o José Lucena, Irabuçu Rocha, né, que faz o prefácio da segunda edição, né? E eles vêm advogando sobre os malefícios da cannabis, do uso da cannabis, e com interesses bastante explícitos, né? Eu vou ler aqui uma frase do Irabuçu Rocha, que foi diretor do Serviço Nacional de Educação Sanitária, o que seria a Anvisa, né, daquela época. Ele fala Repete o aqui, nome ó, do livro, por favor, Fileve. Repete o nome do livro. Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros. Ele Legal. é a segunda edição, se eu não me engano, é de 1953 ou 58, deixa eu ver aqui. É 1958, tá? Essa segunda edição. E no prefácio da segunda edição, né, o Irabuçu Rocha ele fala assim, ó, não é um problema nacional, é um problema mundial. Não é um problema novo, ele se perde no horizonte do tempo. Mas aí está ele, desafiando a nós todos que cuidamos da eugenia da raça. Né? Então, assim, está declarado, né, por esses médicos nazistas, racistas, né, que viviam naquela época, orientando sobretudo a política, né, ainda hoje no Brasil, né, ser médico é um sinônimo de sabedoria, é um sinônimo de ter voz, né, e orientar a sociedade em diversas práticas e diversos costumes, né, e que acabaram então participando, né, dessa demonização da planta, né, e que se desdobrou então num capítulo triste, né, da nossa história que segue até hoje, né, a perseguição de determinados grupos de acordo com interesses que nem sempre são de fato respaldados pela evidência científica, né? Bom,
eu acho que, assim, né, um trabalho bastante interessante que vocês podem acompanhar, também mais recente, e que conta a história do José Rodrigues Doria, né, um dos mais influentes desses médicos, né, é o trabalho da Luísa Saad, que chama Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição, que é editorado pela Edufba em 2019. E ela conta, então, de uma maneira bem minuciosa, né, como que foi a prática desse médico, que também era médico, era professor na Universidade de Direito, porque ele falava sobre medicina legal, então ele tinha inserção tanto na medicina quanto no direito, e que ele era também, na época, presidente do Sergipe, né, o governador do Sergipe, então ele tinha inserção na medicina, na justiça e na política. Era um grande influenciador, escrevia artigos, né, para os jornais da época e demonizando, então, o consumo da maconha. José Rodrigues Doria, que inclusive é parente do João Agripino Doria, né, que é atual governador do estado de São Paulo. Se eu não me engano, era tio-avô, alguma coisa assim, do João Doria. Então, nós temos aí a história das drogas, né, mostrando aí também essa aristocracia brasileira, né, como as estruturas se mantêm engessadas, né, dentro de uma mesma casta, né, de indivíduos aí que ditam as regras até hoje, né, infelizmente. Mas, assim, a gente pode perceber, né, que esse trabalho, né, esse desserviço de médicos, né, não só brasileiros, mas do exterior, né, que eram pouco fundados em evidências científicas, né? Nós tivemos um trabalho extenso, né, feito no século XIX ainda, sobre o uso da cannabis nas Índias orientais, que foi um relatório enorme de mais de 100 páginas que mostra que não existiam efeitos que de fato devessem levar efeitos da cannabis, óbvio, né, que de fato devessem levar à preocupação em relação ao consumo. E mesmo assim, esse relatório ele foi deixado de lado a partir do momento em que você busca a criminalização por outros interesses, né? Bom, a cannabis ela foi também retirada da farmacopeia brasileira, né, como está até hoje, e em diversos países do mundo, né? E esse trabalho do Harry Anslinger, né, daquele americano, né, que virou o chefe do escritório de drogas dos Estados Unidos por 30 anos, ele foi coroado, né, ele foi batizado, todo esse trabalho, com a internacionalização dessa política interna americana, né, criada por ele, capitaneada por ele, que foi a partir das convenções internacionais de drogas, né, a Convenção das Drogas Narcóticas, né, a Single Convention, né, a Convenção Única de Drogas Narcóticas de 1961. Essa convenção ela desenvolveu. Beleza, Eliane. Você me avisa aí a hora que eu precisar parar de falar, tá bom? Então, e essa Obrigado, convenção. pode deixar com a gente. Beleza. Essa convenção de 61, ela teve mais de 70 países signatários na época, mas ela vem sendo atualizada. Hoje, mais de 180 países são signatários dessa convenção, e é a convenção que proibiu as plantas, determinadas plantas, né, apenas do planeta. Então, a cannabis, os derivados da cannabis, a papoula e a coca, basicamente, né? Além de algumas outras. E
a partir dessa convenção, né, foram criadas 4 listas nas quais as plantas elas foram sendo colocadas de acordo com o seu potencial terapêutico ou a sua periculosidade, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na lista 1 estão as substâncias que têm um potencial de desenvolver dependência, no entanto, elas têm interesses e propriedades terapêuticas, né? Na lista 1 está a morfina, por exemplo, né? Já na lista 4 estão as substâncias que são consideradas potencialmente nocivas e que não apresentam interesses terapêuticos. E dentro dessa lista estava a cannabis, junto com a heroína, por exemplo. Então, a cannabis ela estava listada 2 vezes na Convenção de 61, né? Tanto na lista 1 quanto na lista 4. E, ok, isso é um ponto, né? E aí, o que aconteceu, né? O Harry Anslinger ele conseguiu coroar seu trabalho, ele sai em 62, né, do cargo de czar de drogas dos Estados Unidos, já com a política de drogas internacionalizada, né? Os países signatários, o Brasil inclusive um deles, e essa política então ela vem de certa forma se amplificando, né? Em 71 há uma segunda convenção internacional na qual as moléculas dessas plantas elas vão ser proibidas. Não apenas as moléculas, como o THC, o CBD, ou a morfina, ou a cocaína, né? Mas moléculas sintéticas também, né? Como o LSD, por exemplo. Então, a Convenção de 71 ela cria outras 4 listas na qual elas vão inserir as moléculas que vão ser proibidas e que devem ser controladas. E, em 1988, tem uma terceira Convenção Internacional de Drogas, na qual os países assumem a responsabilidade de combate ao tráfico de drogas. Então, é daí que também se deriva o Plano Colômbia, né? Os países eles vão se unir para tentar erradicar determinadas plantas consideradas ilícitas do planeta. Bom, na 2, né, na década de 70, em 71, na época, quem era o presidente dos Estados Unidos era o Richard Nixon, né? E o Richard Nixon, ele tem uma célebre frase, né, que ele fala que o inimigo número 1 dos Estados Unidos é o abuso de drogas. Então, ele identifica o alvo, né, identifica o inimigo e passa a persegui-lo de maneira sistemática. O Nixon, na época, né, ele desenvolve toda uma campanha de financiamento público para a produção de alguns filmes que vão facilitar a demonização da planta à população, né? Pode perguntar, você está com a mão levantada já. Tá, Fileve, nessa época que você está dizendo aí, era bem Guerra Fria, né? Então, a gente sabe que o contingenciamento bélico que era usado na Segunda Guerra Mundial, ele estava parado. Tem alguma relação com isso? Você consegue falar alguma coisa para a gente? Sim, tem total relação, não apenas para o emprego, né, do contingente bélico, mas também para espionagem, né? Então você cria forças especiais como a DEA, né, para entrar nos países com a desculpa de se combater as drogas, né, mas para espionar, para implementar as ditaduras, né, para dar golpes em países que tinham seus governos democráticos, né, em toda a América Latina, por exemplo, a guerra às drogas ela foi fundamental para se ampliar esse imperialismo americano, né, e a mudança para governos totalitários, né, para as ditaduras na América Latina.
E, ao mesmo tempo, né, para você também acabar tentando, de certa forma, disputar, né, esses governos, né, com a ameaça do comunismo, né, que estamos vivendo novamente hoje em dia, né, a ameaça do comunismo como sendo uma forma de você implementar governos totalitários, né, sobretudo aqui no Brasil, com essa pessoa que se declara presidente da República. Bom, e aí, né, o que ocorre, né? Em, na década de, ainda na década de 60, né, no meio desse processo de início, né, de uma proibição internacional das drogas e da cannabis, coincidentemente, no, em Israel, um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, professor Rafael Meshulam, ele isola o delta 9-THC e o canabidiol em 1964 e 63, respectivamente, e a partir daí se renasce o interesse sobre as propriedades terapêuticas da cannabis. Ainda na década de 60, aqui no Brasil, o professor Elisaldo Luiz de Araújo Carlini começa a desenvolver pesquisas com a cannabis também, dentro do laboratório de farmacologia do professor José Ribeiro do Vale, na Unifesp, e o professor Elisaldo Carlini passa a investigar essas propriedades e trocar cartas, né, e receber, inclusive, amostras que o professor Rafael Meshulam produzia em Israel e enviava pelo correio para o professor Carlini fazer as pesquisas dele aqui no Brasil. O professor Carlini, ele foi o pioneiro, né, em pesquisas com fármacos oriundos da cannabis, né, em modelos animais. Então, ele estudou comportamentos de agressividade, de interação social, de apetite e de sono. E também teve um estudo bastante importante, talvez o mais relevante do professor Carlini, né, que foi o desenvolvimento da pesquisa com o canabidiol para tratar convulsões, né, para tratar a epilepsia. Inicialmente em modelos animais, na década de 70, e no início dos anos 80 ele publica um artigo, né, com o professor Rafael Meshulam, no qual ele comprova em ensaio clínico a segurança e a eficácia do canabidiol para o tratamento da epilepsia em humanos, né? E esse estudo ele é talvez um dos mais importantes aqui do Brasil, né, na história da cannabis, porque ele demonstra uma das propriedades terapêuticas da cannabis que era conhecida há pelo menos 100 anos, né? Em 1839, William Brooker Shaughnessy, um médico irlandês vivendo nas Índias, ele aplica uma tintura de cannabis numa criança com 40 dias de vida que tinha convulsões sucessivas, intratáveis com os medicamentos convencionais da época, com hidrato de cloral, opioides, e sem sucesso. E aí, quando ele aplica essa tintura de cannabis índica, ocorre um efeito quase que imediato, né, de remissão das crises convulsivas. E aí o professor Elisaldo Carlini repete, né, o que foi um relato de caso, ele aplica uma metodologia, né, de um ensaio clínico e observa que todos os indivíduos tratados com os canabinoides tiveram uma redução das crises ou zeraram as crises convulsivas, né, em comparação com o grupo placebo. Foi um N pequeno, né, um tamanho de amostra bem pequeno, né, do estudo, mas que mostrou ao mundo, né, essas propriedades e que vocês imaginem que se da década de 80
né, até 2014, quando começou a se mobilizar as legislações, né, os grupos de familiares, né, é, é, pressionando as autoridades a regular a cannabis, o quantas vidas poderiam ter uma melhora na qualidade de vida, uma atenuação de crises, né, que são graves, inclusive podem levar ao óbito, né? Então infelizmente assim, o professor Elisaldo Carlini viu que mesmo ele sendo secretário nacional de vigilância sanitária, né, antes da Anvisa, o professor Carlini ele tinha uma influência bastante grande, mesmo assim ele não conseguiu ver um avanço pleno, né, de uma mudança na lei que pudesse permitir e ampliar o acesso a canabinoides às pessoas que precisam. Mas ele deixou o seu legado, né, ele trouxe aí essa primeira evidência de um ensaio clínico de efeito anticonvulsivo, né, do canabidiol. Ele teve inúmeros filhos científicos e netos científicos, né, que é, estão, ou até alguns já se aposentaram, mas também desenvolveram grupos de estudo em diferentes universidades que pesquisam a cannabis ainda até hoje, né? O professor Reinaldo Takahashi, na Federal de Santa Catarina, o professor Antônio Zuardi, na USP de Ribeirão, entre outros tantos grupos aí que acabam, de uma certa forma ou outra, derivando do professor Carlini, né, de certa forma, e que continuam até hoje pesquisando as propriedades dos canabinoides, né? Então, é muito importante a história dele, né? E eu acho que vale a pena também contar a sua incidência política, né, do professor Elisaldo. Por quê? Porque ele, na década de 90, né, em 95, ele fez o primeiro simpósio da cannabis, lá em Brasília, no qual ele mostrava as propriedades antinauseantes e antieméticas do THC. E 5 anos depois, um THC sintético, dronabinol, ele foi registrado, quer dizer, na verdade ele foi regulado o acesso importado, né, para pessoas que apresentam náusea e vômitos em decorrência da quimioterapia do câncer. Isso no ano 2000. Tá? Então, há 21 anos que se permite o uso do THC sintético no Brasil. Hoje, essa prática, né, ela ainda é utilizada por oncologistas, sobretudo em pacientes que apresentam resistência ao tratamento de referência, que é a ondansetrona. Então, indivíduos que apresentam resistência a esse medicamento podem lançar mão do THC sintético para tratar náusea e vômitos. E essa regulação ela veio graças ao simpósio do professor Elisaldo Carlini, o simpósio número 1. Em 2004, teve o simpósio número 2, que é esse daqui, e graças a esse livro também que eu comecei a estudar cannabis. E quando eu entrei na faculdade em 2005, um ano depois desse simpósio, e esse livro tinha acabado de ser editado. E aí eu fiquei assim abismado que existia, né, pesquisas com canabinoides sendo feitas de maneira séria e bastante produtiva no Brasil, dentro da universidade, né? E nesse livro aqui, o professor Elisaldo Carlini, ele pede pela retirada da cannabis da lista 4 da Convenção de 61. Né? Então, ele trouxe uma série de pesquisadores de todo mundo, né? Da Holanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para trazer as evidências, né, sobre o potencial terapêutico. E dito isso, né, eles terminam o evento falando: olha, vista essa quantidade satisfatória, né, farta de evidências terapêuticas dos canabinoides, nós
pedimos a retirada da cannabis da lista 4 da Convenção de 61. E essa, obviamente, não foi atendida, né, essa requisição, mas o professor Carlini sempre à frente do seu tempo, né, já indicando, né, a necessidade de se rever as políticas internacionais que envolviam os canabinoides. Ainda em 2004, era muito recente a descoberta do sistema endocannabinoide, né? Eu acredito que já deva, talvez o professor Renato Malcher já tenha trazido propriedades do sistema endocannabinoide aqui para vocês, né? Mas é isso. Hoje a Ele gente entrou pouco no tema, não deu entrou muito um pouco no tempo. tema, É, não deu tempo, né? é. Então eu vou falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide para vocês, né? Ele é um sistema de neurotransmissão que está, na verdade, de comunicação celular, né? Ele está presente em diferentes tecidos, órgãos e outros sistemas, né? Como sistema nervoso central e periférico, muscular e esquelético, cardiocirculatório, reprodutor, imunológico, está no pulmão, tá no fígado, está no pâncreas, está no sistema excretor, na bexiga, na pele, no tecido adiposo. Então, a gente tem uma ampla distribuição desse sistema endocannabinoide que é compreendido por moléculas mensageiras, né, que é a nossa maconha endógena, como o professor Carlini gostava de falar, né, que são os endocannabinoides, né? Esses endocannabinoides são uma família também com duas moléculas mais estudadas, que é a anandamida e o 2-AG, ou 2-aracdonoilglicerol, que são moléculas mensageiras e que vão se ligar a receptores específicos, a receptores canabinoides do tipo 1 e do tipo 2. Além dos receptores e dos mensageiros, existem enzimas que sintetizam e degradam esses mensageiros e que estão presentes também, atuantes, dentro das nossas células. Essa comunicação, né, endocannabinoide, ela permite ao organismo desempenhar diversas funções fisiológicas, metabólicas, psicológicas e também patológicas que acometem o nosso organismo. E esse sistema endocannabinoide, ele é recrutado para fazer com que o organismo ele retorne ao seu equilíbrio basal, né? Ele ajuda a manter a homeostase do organismo, tá? E ele foi descrito, né, por conta das características lipídicas das moléculas canabinoides, ele foi descrito de maneira tardia, né? Nós conhecemos o sistema endocannabinoide há cerca de 20 e poucos anos, né, 25 anos. Isso é muito recente para a história, para a ciência, para a medicina, né? Isso faz com que, infelizmente, a grande maioria dos médicos hoje, por exemplo, ou profissionais de saúde formados no Brasil, não tenham tido contato com essa literatura, com esse tipo de compreensão desse sistema na sua formação, né? Eles saem ignorantes sobre a prática endocannabinoide, né? Sobre o sistema endocannabinoide e o seu papel funcional no nosso organismo. Eu saí da graduação ouvindo falar sobre esse sistema graças ao professor Elisaldo Carlini, que me deu aula na graduação. Tive esse privilégio, né, essa oportunidade de ter. Obviamente, hoje nós temos, né, grandes, nos centros universitários, grandes pesquisadores, né, pesquisando e dando aulas sobre essa temática, na Bahia, na UFBA, na Federal do Pernambuco, na Estadual do Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, aqui mais para o sul, no Rio de Janeiro, na UFMG, temos na Unicamp, na USP, na Unifesp, no Sul, na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul. Em Minas também temos a São João del Rei, a Unila no Paraná, a própria Federal do Paraná em Curitiba, na UFSC em Santa Catarina. Então, assim, para não, sei que eu vou estar esquecendo de alguém aqui, mas
Temos aí grandes pesquisadores, grandes centros de pesquisa fazendo pesquisa de ponta com canabinoides, e mantendo essa vanguarda que o Brasil teve, né, graças ao trabalho do professor Ribeiro do Vale e professor Elisaldo Carlini. Em 2010, o professor Carlini faz o simpósio número 3, perdão, que ele pede por uma agência brasileira da cannabis medicinal. Nesse simpósio, ele envia uma carta ao governo brasileiro, né, pedindo a criação, porque se entende que nenhuma das 3 convenções internacionais proibiram que os países regulassem o acesso da cannabis para fins terapêuticos e científicos. Ele deixa ao encargo dos países fazer essa regulação. E a Lei de Drogas do Brasil, a 11.343 de 2006, ela deixa sob responsabilidade do Ministério da Saúde esse tipo de regulação. No entanto, o Ministério da Saúde nunca foi provocado pela população a se pronunciar sobre o tema. E até 2014 a coisa era empurrada com a barriga, vamos dizer assim, né? E então o que ocorre, né? Em 2014 a gente fez o 4º simpósio, né? Esse eu já participei como comissão organizadora, né? O Simpósio Internacional da Cannabis Medicinal. Nesse simpósio, a gente resolveu fazer um modelo um pouco diferente dos outros, que eram trazer autoridades internacionais para falar sobre o tema. A gente até trouxe, né, alguns médicos, alguns pesquisadores de fora, mas a novidade foi trazer pessoas que utilizavam a cannabis para fins terapêuticos, né? Então, dividimos os simpósios em 4 enfermidades: esclerose múltipla, epilepsia, câncer e dor neuropática. E trouxemos um médico especialista nessa enfermidade brasileiro, um médico especialista nessa enfermidade que vivia num país no qual a cannabis era regulada para fins terapêuticos, um pesquisador para falar no tema, e assim a gente fez um paralelo, né, da realidade clínica brasileira, da realidade clínica internacional e da realidade da perspectiva do paciente, né, da pessoa que utilizava a cannabis. E esse simpósio de 2014, ele culminou na articulação das primeiras famílias, né, que estavam utilizando a cannabis, né, recentemente, e as associações, elas vamos dizer que foi um marco da fundação de muitas das associações lá naquele simpósio, né, como a Cultive, como a Abrace, e dentre outras, né, a APEP. Então esse simpósio ele meio que marcou isso. Foi nesse simpósio, inclusive, que foi filmado parte do filme Ilegal, né, do Tarso Araújo e do Rafael Eriksen, que aproveitou todo esses pesquisadores ali que estavam reunidos esses poucos dias para falar sobre a cannabis e filmou eles por lá, né? Foi uma oportunidade muito interessante. E em 2017 o professor Carlini, vendo, né, a necessidade, né, a carência e a limitação dos médicos em discorrer sobre o assunto, né? Os médicos têm uma perspectiva muito limitada, muito restrita do tema, né? Sobre os efeitos farmacológicos, né? Sobre os problemas em decorrência do uso da cannabis. O professor Carlini quis chamar outros profissionais de outras áreas do conhecimento para discutir sobre a cannabis. E aí, então, ele chamou o simpósio de Simpósio Internacional da Cannabis, Outros Saberes, né, no qual a gente fez uma mesa abordando a sociologia, a cultura, a religião, história,
chamou uma mesa de usuários, né, com pessoas que utilizavam a cannabis para qualquer finalidade. Então, foi um simpósio bem interessante que a gente pôde debater outros temas para além da medicina, né? E isso abriu bastante, né, as nossas perspectivas. Fizemos um manifesto, né, redigimos um manifesto coletivo no final do evento, que no fim foi publicado numa publicação que mais para frente eu vou falar um pouquinho. E em 2019 fizemos o último simpósio desenvolvido pelo CEBRID, pelo professor Elisaldo Carlini, que foi Simpósio da Cannabis Terapêutica, Erros e Acertos, no qual foram convidados ex-diretores da Anvisa para falar os desafios que os mesmos tiveram dentro da agência para regular a cannabis, né? Por que não havia sido regulada até então? Então, contamos com o professor Maierovitch, o professor Gonzalo Vecina, o próprio professor Elisaldo Carlini, né? Foi um evento também muito rico que ocorreu na Faculdade de Direito de São Francisco. Então, assim, eu acho que a regulação, né, e o legado, o avanço, né, na discussão da cannabis, embora ele tenha sido tímido, né, e eu não vejo, não consigo dissociar a importância do professor Elisaldo Carlini nessa luta, né, nesse papel de não apenas acadêmico científico, né, mas político, de transformar a opinião pública, né, acerca do tema. No simpósio de 2017 havia uma mesa sobre religião e nós convidamos o Rá Geraldinho, que é um dos personagens dessa história também, né? A primeira pessoa a declarar o uso religioso da cannabis em Americana, né? Na igreja New Bing Coptic de Sião, né? O Rá Geraldinho ele foi preso, pegou quase a pena máxima de tráfico de drogas, né? Quase 15 anos de prisão, por conta do seu cultivo e utilização sacramental da cannabis, né? Ainda bem ele já está fora da prisão, mas passou bem uns 6, 7 anos na prisão por conta disso, né? E em 2017, perdão, 2017, né? Nesse quinto simpósio, a gente convidou o Rá Geraldinho para uma saída temporária da prisão para trazer o seu relato, sua experiência com o uso sacramental da cannabis. E por conta desse convite, que foi indeferido, inclusive, pelo juiz, o Ministério Público pediu um indiciamento dos organizadores do evento, né, para que fosse investigado se teve apologia ao crime ou ao criminoso. Eu fui com o professor Elisaldo Carlini depor na delegacia, né? E foi um momento, assim, ao mesmo tempo de apreensão, né, nossa, e de temor, né, também foi um momento bastante interessante de ver a mobilização da comunidade científico-acadêmica, né, em relação ao trabalho do professor Elisaldo Carlini, né? Eu respondi inúmeras entrevistas, né, inclusive da revista Nature, teve a mobilização das entidades, tanto a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, a Universidade Federal de São Paulo, várias universidades que se lançaram, né, notas de repúdio à perseguição ao professor Elisaldo Carlini, e isso foi talvez um dos marcos aí também na vida que relacionada à cannabis, né, na vida acadêmica do professor. E assim, né, então desde 2014, né, que a legislação brasileira
ela vem sendo provocada, né, por essas famílias, sobretudo famílias de crianças que são acometidas de síndromes genéticas raras e graves, né, como Dravet, Lennox-Gastaut, CDKL5, EST, que cursam com sintomas de convulsões, né, de epilepsia. E algumas crianças com epilepsias graves, né, de 300 eventos, 500 eventos epiléticos na semana, em uma semana, e aí quando passam a utilizar o óleo, tem uma remissão quase que total dessas crises, né? Crianças que eram resistentes aos tratamentos de referência, que tomavam coquetéis de 3, 4 anticonvulsivantes, passam a utilizar os canabinoides e tem uma melhora, né, do seu quadro, muito relevante, né, um desmame dos outros medicamentos que também causam eventos adversos relevantes para a vida delas, né, como por exemplo, prejuízo cognitivo, atonia muscular, né, uma perda da autonomia, né, por conta do evento adverso desses medicamentos e também das crises convulsivas que incessantes, né? E hoje a gente vê que tem criança que desmamou de todos os anticonvulsivantes e está se tratando apenas com extrato de cannabis, né? Com esse fitocomplexo, com um extrato integral, né, de cannabis, enriquecido com canabidiol, né? Que tem o canabidiol como uma das principais moléculas ali, né? Bom, eu poderia ficar falando aqui muito mais tempo, mas eu acho que a trajetória, né, dessas famílias, ela diz por si, né, o quanto que se desdobrou, né, esse assunto na nossa sociedade. A gente tem hoje mais de 50 associações registradas, formalizadas, que estão fazendo um trabalho heróico, né, de orientação, de informação, de catalisar, de aproximar essas famílias ao acesso ao fitocomplexo da cannabis, né, e suas propriedades. Temos mais de 500 famílias, né, que hoje obtiveram na justiça um direito de cultivar nas suas próprias residências a partir de habeas corpus, né, graças à Rede Reforma, né, a rede jurídica de advogados do Rio de Janeiro, que se especializou, né, nesse tipo de ação. E assim, as famílias elas vêm de certa forma amplificando, né, esse trabalho que era muito solitário, né, do professor Elisaldo Carlini ali, que ele fazia de uma maneira também bastante heróica, né, por acreditar, por ter evidências, por ter desenvolvido estudos e visto, né, com os próprios olhos as propriedades terapêuticas da cannabis, e que hoje a gente pode enxergar um cenário muito mais promissor e próspero, né, e factível e real do que a gente tinha há 10 anos atrás, né? Eu, além de acadêmico, sou ativista, né, antiproibicionista, em prol dos direitos humanos, em prol da regulação não só da cannabis, mas de todas as substâncias consideradas ilícitas, por entender que a política de drogas ela é iatrogênica, né? Ela gera mais danos à sociedade do que os efeitos que ela visa combater. Hoje nós temos uma guerra às drogas que mata pessoas que sequer tiveram contato com as substâncias, por elas serem pobres, moradoras de periferias e majoritariamente negros, né, pessoas negras. E aquelas que não são mortas podem ser encarceradas por conta dessa política, né? Nós temos no Brasil a terceira maior população carcerária do mundo, são cerca de 800 mil pessoas presas. Dentre essas, 40% em regime provisório, ou seja, que não receberam o julgamento ainda e que estão presas. E pelo tráfico ser um crime hediondo, essas pessoas elas têm que
esperar o julgamento trancadas, né, encarceradas. Nós temos 1 em cada 4 homens presos no Brasil por conta de políticas de drogas. Nós temos 7 em cada 10 mulheres presas no Brasil por crimes relacionados a drogas, né? E essa criminalização, ela é sistemática. Ela não vai me criminalizar, eu que sou um homem branco de classe média, que vivo num bairro de classe média e que posso consumir qualquer tipo de droga às vistas da sociedade sem ser incomodado. Ela vai perseguir pessoas que supostamente vivem em regiões do tráfico. E a palavra do policial é suficiente para que o sistema de justiça, juízes e Ministério Público aceitem, acatem a versão de que aquelas pessoas são possíveis traficantes, ou alguma que morre em confronto, né, como, por exemplo, ontem na Cracolândia, 3 pessoas foram baleadas e o argumento da segurança pública é que houve um conflito com traficantes que não deixaram a Guarda Civil Metropolitana exercer o seu papel, que é retirar as pessoas para limpeza pública, né? Então, é uma política criminosa, né? A política de drogas é uma política criminosa. Ela está trazendo à nossa sociedade um flagelo que vai durar por anos, mesmo depois que ela se acabar. Infelizmente, ela não está perto do fim, né? Quando a gente fala de cannabis terapêutica, há um determinado consenso até entre a população brasileira, inclusive grupos conservadores, né, bolsonaristas ou evangélicos ou da bancada da bala ou da bancada do agronegócio, né, eles não têm mais coragem de negar as propriedades terapêuticas da maconha. Mesmo esse suposto Conselho Federal de Medicina, né, que regula a profissão da medicina, né, que faz um desserviço, né, dessa cartilha, a tragédia da maconha, traz em seu interior as propriedades terapêuticas, inclusive do THC, do tetrahidrocannabinol, né, do qual eles falam que não tem efeito, né? A própria cartilha que mostra as evidências de uso terapêutico do THC. E, infelizmente, a gente vive um cenário, né, onde há um excesso de zelo ou de pudor ou de preocupação com os possíveis eventos adversos do THC, sendo que a gente vive numa sociedade recheada de coisas que causam eventos adversos iguais ou maiores ou piores do que a cannabis. E mesmo assim são reguladas, são incentivadas, quando não são viram inclusive política, né, no Brasil. Bom, eu termino a minha fala me solidarizando a todos os povos oprimidos, a todas as pessoas que os povos originários, né, não a PL 490. Acho que a PL 399 ela pode trazer avanços, né, ao cenário brasileiro, sobretudo na democratização do acesso, sobretudo na implementação da cannabis nas farmácias vivas, que são um equipamento que está dentro do Sistema Único de Saúde e que pode facilitar com que pessoas que vivem com menor poder aquisitivo possam usufruir, se beneficiar das práticas terapêuticas com os canabinoides, né? Além disso, o cultivo nacional da cannabis é fundamental para se baratear o custo e para ampliar o acesso, não apenas para fins terapêuticos, mas também para pesquisas, né? Hoje, no Brasil,
não é fácil fazer pesquisas com canabinoides. Desde o tempo do professor Elisaldo Carlini, que contrabandeava pelo correio lá de Israel canabinoides, né, para fazer pesquisa, a realidade não mudou muito, né? Alguns grupos, determinados e pouquíssimos grupos, né, que têm acesso a financiamento público, né, do FINEP, por exemplo, que tem acesso a parcerias com indústrias farmacêuticas, né, que fornecem produtos canabinoides. A grande maioria dos pesquisadores penam para conseguir autorizações ou insumos para realizar a ação das suas pesquisas. Então, dito isso, eu agradeço novamente a oportunidade, convido a todos e todes e todas para estar presente junto conosco no dia 17, onde a gente vai fazer uma mesa redonda sobre política, com diversas personalidades e especialistas em relação à temática. E acho que como último recado, ou último pensamento aqui que me surge, né? Eu acho que tanto o fascismo, né, quanto a proibição, quanto o conservadorismo, a gente combate em casa, né? Então, todos temos aí um ente querido, próximo, que ainda não entendeu a importância da regulação das substâncias, que ainda apoia esse ser abjeto que está na presidência da República e seus asseclas. Então, temos que reverter essa situação se a gente quiser continuar vivendo num Estado democrático que permita com que eventos como esse aconteçam da forma com que está acontecendo. Então, eu agradeço a oportunidade e, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos aí um tempinho para debatê-las. Obrigado. Renato, primeira coisa, agradecer a sua disposição, né, assim, seus relatos, suas belas palavras e muitos conhecimentos. Eu queria observar que eu fiquei muito feliz quando eu li a história da cannabis medicinal no Brasil, está evitando mesmo esse nome medicinal, porque né, uma ruda, um alecrim, tudo é medicinal, então eu gostei de, né, assim, na hora que você foi começar a palestra, já fez essa observação, eu percebi ela mesmo, e seja lá como chama, quando você falou sobre o doutor Carlini, eu também não posso deixar, como mediadora, de lembrar né, assim, nosso saudoso Padre Ticão, né, como é importante, né, que todos os ramos, seja na Igreja Católica ou outras igrejas, ou a questão do uso assim, ritualístico, né, esse sacramento, assim, colocar ela num trono de respeito a partir do próprio desrespeito como último degrau para voltar ao lugar dessa planta. Então, assim, a minha batalha é muito forte nesse sentido. Agradeço assim, a oportunidade de você ter trazido a contribuição do Dr. Carlini, porque não acho que é um momento até muito oportuno. Por exemplo, dentro da história canábica brasileira, o evento itinerância canábica é realmente algo a colocar como as boas práticas, né? Então, assim, o curso na 5ª edição de cannabis, sobre a cannabis medicinal da Unifesp, né, assim, esse ano assim com muita força, né, porque nesse momento de pandemia, de tudo isso, faz com que a gente reflita realmente, né, aonde que a gente está querendo colocar as nossas energias. Então eu aproveito para convidar não só a todos presentes na sala e que estão nos assistindo nas redes sociais, mas estão abertas as inscrições para a 6ª edição do curso sobre cannabis medicinais pela Unifesp. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de julho, e é muito importante, porque nós da Sou Cannabis, a gente está assim, batalhando muito pela excelência, né, assim, pela qualidade, né, que a gente está vendo não só aqui
no hall de pessoas que estão vindo debater, na complexidade também. Aproveito para lembrar a todos que no próximo final de semana, nesse esforço, né, muito concentrado nesses 2 meses, nós teremos atividades nos dias 17 e 18 muito importantes, vamos, né, assim, ter coisas bem interessantes para quem está na luta, e eu não poderia deixar de, como paciente, como aluna desse último 5º curso, de comentar sobre a questão do nosso trabalho final a respeito do curso. Nós trabalhamos com povos indígenas e nós temos um caso em Tocantins, na etnia Craô, que tivemos a oportunidade de ser chamados como antropólogo para formar um grupo, uma equipe, um grupo multidisciplinar para auxiliar um juiz na sua decisão. Então, o estado de Tocantins, próximo daquele município Itacajá, ocorreu uma encomenda, né? Vou tentar ser bem sucinta, mas para a gente... É aí que vai nascer mais um pedacinho da pergunta para o debate. Um indígena, filho de cacique, que fazem uso tradicional da planta, né? Inclusive está na historiografia, mas como medicamento. E a pessoa que ele faz as compras na cidade, o pai foi acometido de uma doença e foi encomendado a planta, e ele levou, não chegava a 500 gramas, mas a planta com raiz e tudo, para uma garrafada, né, para uso medicinal. E ele foi interceptado pela polícia militar e chegou a ser detido. O processo continua, mas assim, a grande dúvida, então, é traficante ou é xamã, ou é médico, né? Então, e isso dentro dos povos tradicionais, quando você desmistifica essa ideia errônea que só mesmo com os navios negreiros, só mesmo, né, a parte negra teria introduzido para nós no Brasil, não é bem assim. Então, assim, esse uso dos nativos e o respeito que a gente tem a essa utilização ritualística, né? Eu gostei muito também da parte do que você fala dos rastas, porque é aí que está a essência da gente compreender. Resultado, ele não chegou a ser preso, mas foi detido, e o processo ainda está correndo, embora a equipe tenha dado os 3 pareceristas, tanto eu como antropóloga, o assistente social e a psicóloga, colocando, né, assim, ele foi atender um pedido já assediado há mais de ano, assim, olha, meu pai realmente chegou um momento e ele levou e aconteceu isso, mas não foi decidido ainda, porque mesmo o juiz acatando os profissionais, o Ministério Público ainda coloca, mas não, vamos verificar como que uma planta de 400 gramas desse tamanho cabe numa garrafa, ou seja, assim, umas perguntas que não tem muito sentido, muita lógica, e acomete né, esse equívoco, esse desserviço às populações, inclusive nativas. Aí eu queria, se você pudesse dar uma palhinha a mais sobre essa... É muito forte quando a gente percebe a criminalização de um uso que é ritual e como diz assim, aceitável dentro do... Sim, então ele dá dentro, né, do círculo da terra indígena para dentro. É possível, mas com as suas relações com os vizinhos, com isso e aquilo, não é possível, sendo que o remédio, né, serve independente do lugar de origem. Era isso. Bom, Eliane, eu acho que tem uma questão que é importante, é que a legislação, ela tenta, de certa forma, restringir, quando se fala em cannabis medicinal, né, que é um termo que eu prefiro evitar por conta dessa reserva de mercado, né, feita por médicos, né, se é medicinal, está dentro da seara da medicina, então é este profissional de saúde que detém o conhecimento acerca das propriedades e só com ele
você vai poder fazer um uso medicinal da cannabis, né? Eu acho que isso é um erro, né? A cannabis ela tem propriedades tradicionais, milenares, que quem detinha era a população, né? As pessoas, e não uma profissão, né? E aí, quando a gente fala em medicinal, é, os médicos, como o Conselho Federal de Medicina, quer restringir a prática da medicina, o emprego terapêutico de uma planta que é muito mais amplo do que a própria medicina, né? Se fala num conceito ampliado de saúde, né? Se fala em questões para além das determinantes de saúde, mas das determinantes sociais também, né? Se fala de bem-estar, se fala de qualidade de vida, de mudança de humor, de apetite, de sono, fatores que, em geral, são vistos de maneira holística, né? Para além da redução ou remissão de um determinado sintoma. Além disso, quando a gente fala quando a gente adjetiva a cannabis, a gente acaba errando também, porque a cannabis é uma só. A cannabis que é usada para fins terapêuticos ou para fins lúdicos ou para fins sacramentais é a mesma planta, né? E existem diferentes empregos dado a dimensão psicossocial daquele uso, né? Qual é o interesse que está sendo feito aquele uso? Mesmo o THC, que pode ter propriedades prazerosas, euforizantes, ele também pode ter propriedades terapêuticas. Para algumas pessoas ele é utilizado e isso vai depender do contexto com que aquele uso está sendo feito, né? Qual é a finalidade que aquele uso está sendo empregado. E aí, quando a gente quer legalizar ou regular os processos de produção, distribuição e consumo apenas para fins terapêuticos, negando se regular os outros usos, né, ou regular de fato a produção, distribuição e consumo da planta, você acaba cometendo equívocos, né? Porque a gente tem uma nação, né, dentre uma das 10 maiores nações do mundo, de pessoas que são usuárias frequentes da cannabis, né? Segundo a ONU, são 200 milhões de pessoas que fazem no mundo uso rotineiro da cannabis. Ou seja, né, uma população do tamanho do Brasil, que é um dos países com maior população do planeta. E não dá para você negar isso, ou tapar o sol com a peneira, ou falar que não, né? A proibição de 60 anos, ela não conseguiu extinguir, ela não conseguiu erradicar esse uso se manteve, porque a cannabis ela é importante para os seres humanos, ou para pelo menos uma parte deles, né? E como é que a gente vai resolver essa questão? E acho que essa forma de você regular para uma coisa e não regular para outra acaba aparecendo esses tipos de equívocos, né, que de certa forma interferem, né? Você vai, né, quantas vezes eu já vi, prenderam um traficante com um laboratório da super maconha e estava com 4 pés de maconha. E aí foram pesar as plantas, era tudo planta no vegetativo, mas tinha 100 quilos de maconha, porque o cara pesou o vaso, pesou a terra, pesou, sabe? E falam, não, tinha luzes especiais, né? Tipo, fertilizantes para... É um manejo, é um cultivo, né? E, assim, essas técnicas de seleção de genéticas, elas são feitas para qualquer cultivar, para laranja, para limão, né? Para mexerica, para rosa, e por que não para cannabis, né? Então, quando a gente fica tentando, né? Ah, não, mas esse uso ele é... Eu acho que uma pessoa ela pode fazer um uso social e esse uso social ele pode ser em um determinado momento terapêutico e às vezes esse uso ele é sacramental também, é ritualístico. Acho que é muito problemático quando a gente tenta falar, olha, em determinado território pode, em outro contexto não, né? A gente tem aí o exemplo da Sha'Carri Richardson, né? A velocista norte-americana que foi retirada do
da Olimpíada por ter sido pega no doping com cannabis. Ela mora no Oregon, onde a planta é legalizada. E aí ela ainda teve que dar desculpa para o Comitê Olímpico, falando que ela utilizou a cannabis porque a mãe dela faleceu e ela tinha que ter um momento ali de... foi um lenitivo para o luto dela. Mas independente do que fosse, né? E mesmo assim não acataram, e a velocista que poderia ganhar a medalha de ouro, ela não vai para a Olimpíada, mulher mais rápida do mundo, por causa de doping com cannabis, né? Sendo que outros esportes, né, o próprio surf, o skate, o MMA, ou a NBA, né, estão relaxando, estão tirando a maconha do doping, porque as pessoas, inclusive, fazem, a gente sabe hoje que, inclusive, o efeito que a gente acreditava ser da endorfina pós-esporte, pós-reabilitação, é via sistema endocannabinoide, né? A gente tem um dos principais fármacos, aí, o paracetamol, ele tem a sua ação analgésica via sistema endocannabinoide. Então, assim, não tem como você querer delimitar, sabe? É uma forma de você tentar contornar o assunto para não tirar o bode da sala, que é: pessoas usam cannabis e usam THC por conta do prazer que ele gera, né? Porque ela pode ser benéfica para a vida daqueles indivíduos. E ela tem autonomia de cultivar essa planta dentro da sua casa e não se atrelar a nenhum mercado, a nenhum crime organizado ou a nenhum Estado. Ela faz isso de maneira autônoma. E essa autonomia é que as autoridades têm medo. Por isso que a cannabis segue proibida. Beleza, vamos deixar o amigo que levantou a mão, então. Pode falar. E aí, Renato, só fazer uma inserção aqui. Primeiro, agradecer a cronologia, né, como você explicou da cannabis no mundo inteiro, depois no Brasil. Eu queria dizer a respeito, principalmente de 2020, quando a Comissão de Drogas Narcóticas da ONU, né, retirou a cannabis da lista, né, da lista 4, igual você tinha falado, que estava do lado da heroína, e colocou ela na lista 1, isso por recomendação da OMS. Bom, eu lembro que na época eu fiquei bastante emocionado com isso, falei, nossa, agora vai mudar o contexto, e não, entende? Tipo, principalmente aqui no Brasil, a gente observa que o negacionismo está tão infiltrado, está tão controlador nisso tudo, que assim, eu penso que o que se espera, ou seja, disso tudo, não é a melhor condição do tratamento do paciente, ou que seja do usuário lúdico ou ritualístico, igual a Liane pontuou, sabe? Então, acaba causando uma revolta muito grande nisso, esse negacionismo, no ponto que chegou de nós todos estarmos aqui, quebrando paradigmas, conversando de uma forma positiva sobre um assunto que é positivo por si só, né? Está na história da humanidade. E se fica essa pergunta, será que os nossos governantes eles estão reparando nos pacientes, eles estão reparando na população ou não? Eles estão assim trabalhando por trás com outras intenções a respeito dessa proibição da cannabis. Qual que é o seu ponto de vista? Dá uma pincelada para a gente, por favor. Legal, poxa, pois é, isso é uma coisa que eu até lesei e esqueci de falar, né? Aconteceu, né, a retirada da cannabis da lista 4. Então, o que o professor Carlini pediu nesse livro em 2004 aconteceu em 2020, 16 anos depois, né? E essa retirada, ela foi importante por sinalizar, né, sinalizou que a ONU entende as propriedades terapêuticas da cannabis. Isso é um marco, né? Por mais que não tenha mudado de maneira relevante, né, as políticas ao redor do mundo, embora em 2020
maior parte, né, 36 estados americanos, dos Estados Unidos, o Canadá, até o Brasil, né, já tinha regulado alguma forma de acesso para fins terapêuticos, a União Europeia toda, a Austrália, os países do primeiro mundo e em desenvolvimento já tinham pacificado essa questão internamente, né? Mas é uma forma da ONU, né, de um órgão internacional, reconhecer a prática terapêutica da cannabis. E teve alguns reflexos, né, essa decisão, como, por exemplo, a Argentina nem esperou a ONU, né, a própria recomendação da OMS fez com que a Argentina regulasse o cultivo caseiro, né, doméstico da cannabis para fins terapêuticos. Então, as iniciativas elas são locais, né, porque os governos eles têm autonomia, a não ser para denunciar o tratado, né, para regular o uso pleno, né, como o Canadá fez, como o Uruguai fez, né. Há a Junta de Fiscalização Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, né, é o órgão que controla as convenções internacionais e as políticas dos países, né. Eles criticaram a regulação do Uruguai, criticaram a regulação do Canadá, né? São os bastiões da proibição. E eu acho que, além desses interesses escusos, né, sociais, de controle populacional, né, de cortina de fumaça para uma política de genocídio sistemático, de criminalização da pobreza, também tem interesses econômicos relevantes que veio desde lá do início da proibição, né? O uso de fibras sintéticas, o uso da indústria petroquímica, da indústria farmacêutica, né? A gente vê aí o fitocomplexo da cannabis disputando com coquetéis de fármacos ineficazes, né? Como anticonvulsivantes. Então, esses interesses, né? Eles acabam permeando a própria indústria cervejeira, né? A indústria do tabaco, tudo isso acaba influenciando na política proibicionista e, quando não, o mercado ele tenta se apropriar, né, desse debate e não, agora que é legalizado, então pessoas brancas, ricas vão poder ter a sua lojinha de maconha e vão pagar impostos por isso, né? Eu acho que o sistema, né, como um todo, ele é feito para se manter na sua estrutura de poder as oligarquias ali, né, e acaba influenciando, né, usando a política de drogas como uma cortina de fumaça, um bode expiatório para manter a sua dimensão colonizadora, patriarcal, racista, capitalista, né? Acho que o sistema todo ele é montado e usa a proibição das drogas como um mote, né, para implementar questões que não estão de acordo com, por exemplo, os direitos humanos, né, ou o direito das crianças e do adolescente. Então, você acaba usando isso como chancela e também para monopolizar um mercado, né? Hoje o mercado das drogas é monopolizado pelo crime organizado, né? Tem um monopólio. Quando você regula, você democratiza, você permite com que outras pessoas possam concorrer àquele mercado, ou então autoriza as pessoas a exercer a sua autonomia, de cultivar a cannabis na sua casa e não precisar mais de um mercado ilegal que corrompe, né, agentes públicos, né, do governo, nas fronteiras, da segurança pública, nos juizados, né? Então, acho que tem a quem interessa a proibição, né? Eu acho que essa é a pergunta. Se a gente vai atrás do dinheiro, né? Quem está lucrando, né? Os juízes que ganham salários absurdos, os promotores e procuradores do Ministério Público, né? E quem é afetado pela política, a gente vê que há um interesse ali que é pouco explicado, né? Por que a cannabis ela não é regulada ainda. E a regulação, né? Ela pode vir, né? Como esse PL está mostrando, né? Para privilegiar
apenas o mercado, né? Então, ou seja, só a pessoa jurídica vai poder plantar. O cidadão ele não pode plantar. A associação para plantar ela tem que ter um laboratório nível indústria farmacêutica, né? A reparação social histórica aos povos afetados pela guerra às drogas nem é tocado no projeto de lei que tem 60 páginas, 300 artigos e incisos e parágrafos, e nenhum deles se fala em reparação social, né, dos povos afetados pela guerra. Como que nós vamos reinvestir um dinheiro que poderia vir dos impostos, né, para você garantir garantias constitucionais, né, às pessoas que sofreram a política de drogas, né, habitação, educação, alimentação, trabalho, lazer, né, para essas pessoas, não apenas, mas também, né, que elas possam ser inclusas nesse mercado, né, incluídas nesse mercado para trabalhar com a cannabis, mas as que não quiserem, que elas possam ter também benefícios, né, dessa política, anistiar essas tantas pessoas que estão presas por conta da lei de drogas. Em nenhum momento esse projeto de lei ele fala sobre isso. Então, no meu entendimento, ele é insuficiente, né? No meu entendimento, esse debate ainda é tímido. As pessoas elas veem com grande interesse o mercado multibilionário da maconha, né? Mas não se fala nas pessoas que até hoje vêm sendo criminalizadas ou mortas por conta de uma política, né? Eu acho que essa que é o grande entrave que a gente tem hoje, né? Que são esses interesses ocultos, né, do monopólio, das indústrias que são diretamente concorrentes, da possibilidade das pessoas poderem garantir esse uso, essa prática, esse hábito a partir da autonomia, né? Deixar de consumir um pouco álcool, deixar de consumir medicamentos, né? Para consumir a sua própria maconha cultivada na sua própria casa, né? E a maconha ela ainda permite refletir sobre o seu próprio hábito de consumo, né? Ela traz pensamentos, né? Que às vezes são incômodos, né, àqueles que querem controlar e garantir o poder. Então, acho que é meio por aí que essa discussão ela vem se acontecendo, né, e que a gente tem que compreender quais mecanismos que a gente, como população, pode incidir e pressionar para que a lei ela se aprimore cada vez mais dentro da nossa realidade, né? Bom, é aquela guerra às drogas, voltando novamente, como você tinha falado. Te agradeço muito, eu vou convidar a Eliane. Foi muito bom, muito produtiva essa conversa nossa. Vou chamar a Eliane aqui, está na Oi, tela. Eu só, beleza. Eliane, eu Pois não, só queria falar mais uma coisinha que eu esqueci de falar também. claro. Então, só aproveitar a sua última fala, quem quiser levantar a mão para alguma pergunta, está na hora, e pedir, como eu já botei no chat, para as pessoas, assim que a gente terminar, abrir as câmeras para a gente fazer a foto oficial e colocar no registro, tá bom? Então, pode Joia. falar. Eu recomendo a todos um livro que eu ajudei a produzir do fim do ano passado, que chama Introdução ao Associativismo Canábico, organizado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, com o historiador Rafael Morato Zanato. É um livro que tem diversos autores e autoras no tema, tem uma pesquisa, um levantamento das associações, tem estatuto, como um modelo de estatuto para a associação, a história da organização da FACT, né, da primeira federação das associações de cannabis terapêutica, né, no Brasil. E então é um livro muito interessante, bastante recente, né, do fim do ano passado. Então, quem quiser, ele está disponível, gratuito, na página da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Introdução ao Associativismo Canábico. Era essa a última recomendação que eu queria deixar, gente.